Bom dia, pessoal. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar o nosso painel. Eu quero convidar você que está em pé, que está aí atrás, para poder se sentar, para a gente poder participar. Eu quero começar orando, pedindo ao Senhor que nos ajude nesse momento, que seja um momento de consolidação mesmo do entendimento que nós tivemos aí ao longo da aplicação desse eixo, que o Espírito possa escrever essas verdades em nosso coração. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela grande oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome. Obrigado porque isso é mais do que nós merecemos, Senhor. Obrigado porque a sua graça, a sua misericórdia nos alcançou em mais um dia e nós só estamos aqui por você, Senhor. Nesse momento eu peço que o nosso coração e a nossa mente possam ser solos férteis, Senhor, para que possamos absorver as verdades da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Tem alguém com sono? Todo mundo, né? Domingo de manhã, né? Antes da gente começar, propriamente falando sobre o painel e sobre o eixo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, por favor. 2 Timóteo, no capítulo 3. E aí, enquanto você abre, a epístola, como o próprio nome, né, já nos sugere, ela é destinada a uma pessoa chamada Timóteo. Timóteo, muito provavelmente, era um líder proeminente ali do período de Paulo, que aprendeu sob a tutela de Paulo, que esteve ali ao lado de Paulo por um certo período. E agora, no contexto dessa epístola, dessa carta, eles estavam distantes geograficamente. E Paulo escreve para esse seu discípulo, né, ele chama de amado, com a finalidade de estabelecer e lembrar algumas coisas, né? E aí, no contexto do capítulo 3, que é onde se encontra o texto que nós vamos ler, Paulo ele parece fazer um paralelo, né, estabelecer um paralelo entre o tipo de pessoa que vai existir. E aí ele fala, né, nos últimos dias, ele usa essa expressão, e o tipo de pessoa que o seu discípulo Timóteo deveria ser. Então, é como se ele tratasse um paralelo, né, ele estabelecesse um paralelo, dizendo, olha, Timóteo, esse tipo de pessoa aqui, ele vai existir nos últimos dias. Mas é muito importante que você seja esse tipo de pessoa aqui. E aí, no texto que a gente vai ler, que é o versículo 16 e versículo 17, Paulo, dentro desse contexto, desse paralelo que ele está estabelecendo para Timóteo, ele vai falar a respeito da utilidade da palavra, considerando tudo isso que nós já falamos aqui. Esse contexto de últimos dias, de um tipo de pessoa que vai existir nesse período e o tipo de pessoa que Timóteo deveria ser. E aí ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo faz aqui, nesses versículos, é estabelecer para Timóteo, levando em conta esse contexto de últimos dias, a importância da palavra de Deus. E aí ele vai falar que a palavra de Deus, ela é de suma importância para a formação do servo de Deus. Então, é como se não pudesse existir de maneira separada servo de Deus e palavra de Deus. São coisas que precisam caminhar estritamente juntas, né? Juntas, não separadas. Então é como se ele dissesse para Timóteo, Timóteo, vai ter um tipo de pessoa nos últimos dias
E aí ele faz uma lista, se você ler o capítulo 3 depois, você vai perceber isso. Ele faz uma lista falando das características desse tipo de pessoa dos últimos dias, e ele fala do tipo de pessoa que Timóteo precisa ser, né, como exatamente o oposto daquele tipo de pessoa dos últimos dias. E aí ele coloca esse fundamento para Timóteo. Olha, a palavra de Deus, ela é inspirada, e ela é útil, ela é proveitosa para a formação do servo de Deus. O que a gente tenta fazer na escola bíblica? É exatamente favorecer, facilitar o aprendizado da palavra de Deus. Porque nós temos esse entendimento de que o servo de Deus, ele precisa ser alguém que lê, que compreende, que entende, que absorve e tem a sua vida moldada pela palavra de Deus. Nós também entendemos que nós precisamos servir, enquanto igreja, como facilitadores para isso. Como facilitadores para que os irmãos, né, a comunidade como um todo, como o corpo de Cristo, consiga entender, absorver e ser moldado pela palavra de Deus. Então, o nosso movimento, e aí esse é um fundamento, gente, não só para o eixo Bíblia que nós estamos tratando, né? E vamos fechar hoje com esse painel, mas é um movimento que fundamenta o todo da escola bíblica. O todo da escola bíblica tem esse fundamento como premissa. Nós queremos funcionar como facilitadores. Nós queremos funcionar como pessoas que auxiliam vocês no aprendizado da palavra de Deus. Porque nós entendemos que se você é um servo de Deus, você precisa ler, compreender e ser moldado pela palavra de Deus. Isso é muito importante. Amém? Então, como vocês sabem, nós estamos finalizando hoje o eixo Bíblia. Né? A gente falou aí em 5 aulas, né? Foram 5 aulas? 5 aulas nós falamos a respeito da Bíblia, levando em conta o Pentateuco, olhando especificamente para o livro de Gênesis. Então, a gente tentou construir nessas aulas o tipo de leitura que nós precisamos fazer da realidade do Pentateuco, olhando especificamente para Gênesis. Então, o nosso objetivo era auxiliar, ser um facilitador para a leitura desses textos do Antigo Testamento. Então, tudo que a gente falou constituiu aí uma estrutura confiável e não uma estrutura exaustiva, e é muito importante deixar isso claro para vocês, porque é muito curioso quando nós vamos falar a respeito de estruturas para a leitura e interpretação da Bíblia, e como que, em alguns casos, essas estruturas elas são consideradas como exaustivas, só que isso é um erro. Isso é um erro. Então, as estruturas elas vão variar de acordo com a tradição que está sendo considerada, de acordo com a teologia que está sendo abraçada, de acordo com a forma que aquela determinada organização ou igreja olha e compreende o texto bíblico. Então, a estrutura que nós fornecemos para vocês, né, fornecemos nessas 5 aulas, ela não é uma estrutura exaustiva, mas é uma estrutura confiável. Isso é muito importante de vocês terem em mente. Então, a gente começou falando a respeito de conhecer o objetivo do Pentateuco. Essa foi a nossa primeira aula, né? Eu não sei se todos vocês estavam aqui, e aí um ponto importante, né, antes de incluir a Bruna e o João aí nessa conversa, é de que se você perdeu alguma aula desse eixo, nós temos lá o nosso canal do YouTube, né, que tem não só desse eixo, mas tudo que nós construímos até o momento na escola bíblica está registrado lá no YouTube, então é importante vocês irem lá, né, assistirem novamente, tomarem nota, trazerem perguntas. Esse também é o objetivo do nosso grupo do WhatsApp, tá, irmãos? Nós temos um grupo no WhatsApp, então caso alguém que esteja aqui ainda não faça parte desse grupo, sinaliza para a gente, por favor, que a gente acrescenta você lá. Então, tomar nota, tirar dúvida, é parte do objetivo do grupo. E a gente consegue isso de maneira um pouco mais ampla se a gente consegue rever. Porque, às vezes, a gente fala alguma coisa aqui e isso passa, né? A gente não consegue voltar.
exatamente naquilo que a gente falou. No YouTube, na gravação, nós temos esse privilégio, né? Essa oportunidade de voltar o vídeo, de ouvir novamente o que foi dito, tomar nota, talvez, né, tomar nota de algum tipo de dúvida que você ficou, mas que você esqueceu. Então é importante você olhar aí para o nosso YouTube, nosso canal do YouTube. E aí lá tem uma playlist escrito Escola Bíblica, né? Fica mais fácil de vocês encontrarem os vídeos. Então, a gente começou falando sobre o Pentateuco, sobre o objetivo do Pentateuco. E aí, inserindo agora o João e a Bruna nessa questão, né, nesse início do nosso painel, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito do quão importante é a gente conhecer o objetivo do Pentateuco, né? Para a gente iniciar essa nossa conversa aí. Então, para vocês, qual é importante nós sabermos o objetivo do Pentateuco, o objetivo do livro de Gênesis, ou o objetivo de qualquer outro livro da Bíblia? Bom dia, gente. Tudo bem? Acho que assim como nós estudamos ao longo desse período, olhar para o Pentateuco de uma forma correta ou com uma interpretação correta faz com que a gente tenha uma cosmovisão e um entendimento correto a respeito daquilo, eliminando qualquer tipo de interpretação que o texto não nos propõe, né? Então, a partir do momento em que a gente não consegue ter uma clareza a respeito do que o texto trata ou o que ele está trazendo, a nossa visão se torna turva, né? É como uma lente do óculos. Se você não troca ela para a lente correta do que o grau está pedindo ou exigindo para que você enxergue, você vai enxergar aquilo tudo fosco, né? Você não vai ter nitidez daquilo. Então, uma ótica correta a respeito do texto, uma ótica correta a respeito do Pentateuco, faz com que a gente enxergue com clareza o que aquele texto está nos propondo. Então, a respeito do que o Pentateuco está falando, o que isso traz para as nossas vidas, é prático ou não é prático? Ele está falando a respeito apenas de espiritualidade ou da vida comum? Então, olhar para o Pentateuco com essa ótica correta, com essa visão correta do que o texto está nos trazendo, faz com que a gente enxergue corretamente o próprio texto, né? Então, você está afirmando que entender o objetivo faz parte, é parte fundamental do processo de interpretação. Seria isso? Então, entender o objetivo de algum texto, de algum livro, é parte fundamental do processo de interpretação, né? O Matheus está aqui como a parte das perguntas, né? Ele só pergunta, ele não responde, não. Mas essa importância de entender esse objetivo é para que a gente consiga perceber quem é o Deus que a gente está falando dele, quem é o Deus que a gente adora, porque não adianta a gente estar falando de um Deus que a gente espera, que a gente conhece, que a gente quer conhecer, que ele é isso ou aquilo, mas a gente não conhece ele de verdade. Então, senão a gente está, às vezes, adorando outro Deus, que não é o nosso Deus, não é o Deus verdadeiro, e a gente não conhece quem ele é, porque a Bíblia, o Pentateuco em si, ele revela quem Deus é e forma ali o seu povo. Então, entender isso faz com que a gente compreenda quem Deus é de verdade, né? E a gente consegue olhar para ele como Deus verdadeiro, né? E aí, gente, eu lembrei de um fato muito curioso. Eu não sei se vocês já participaram de algum tipo de reunião ou já ouviram, né, algum tipo de interpretação equivocada a respeito dos textos da Bíblia, que tem muito fundamento nessa compreensão ou nessa falta de compreensão de qual seria o objetivo daquele texto, né? Eu lembro de uma vez que a Bruna estava até comigo nesse dia. Nós fomos em uma determinada igreja a convite de uma pessoa da minha família. Eu não vou falar quem é. Importante, né? Mas nós fomos em uma determinada igreja
Nem o nome da igreja? Pô, a Igreja do Universo. Não falei o nome, né? Quem lê, entenda. Mas então, chegando lá, era uma reunião que tratava de questões que tinham a ver com relacionamento. É relacionamento entre homem e mulher, né? Muito bom. Não, gente, muito ruim. Muito ruim. Essa história é muito ruim. Aí, beleza. O pastor lá começou a falar e ele começou falando sobre isso, né? Sobre o tipo de homem e o tipo de mulher que deveria ser em um contexto de casamento e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele abriu a Bíblia em Mateus 17. Aí eu já extremamente intrigado, né? Mateus 17 fala sobre a transfiguração de Jesus. Ele estava falando sobre relacionamento. E eu falei assim, o que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer agora, né? E assim, gente, foi só ladeira abaixo, né? Ele, cara, fez uma salada de frutas com texto. No final das contas, ele disse que para você ser o marido correto, você precisa ser transfigurado. Ele soltou essa. Então, assim, isso é só um exemplo, assim, e parece até mentira, né? Se me contasse, eu acho que eu teria dificuldade de acreditar, mas eu vivi isso ali. E aí, é um exemplo grosseiro daquilo que a gente vê acontecendo muito, né? Então, assim, quando nós não temos o entendimento do objetivo, cara, o processo de interpretação, ele fica quase que 100% comprometido. Quase que 100% comprometido. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente quando nós formos tratar de algum texto da Bíblia. De que nós precisamos entender o objetivo para que o nosso processo de interpretação daquele texto ele não seja comprometido. Né? A Mel tem uma pergunta. Tem microfone sem fio, gente? Para poder levar? Não tem não, né? Chega aqui, por favor. Não, eu queria saber o que vocês pensam sobre como é importante a gente entender o propósito original do texto e tudo mais. E o texto do Pentateuco, especificamente, foi escrito há muito tempo, e para a gente é difícil olhar com a ótica da época, né? Porque a gente está em um contexto muito diferente. Eu imagino que seja importante ter material de apoio para isso. Mas para quem está entrando ainda nesse estudo, que só, não que isso seja pouco, mas que só leu a Bíblia a vida toda, como que vocês definem, como que vocês orientam a procura de um comentário bíblico? Porque hoje a gente tem muitos. Olhando aqui no Google, tem de R$70, tem até R$1.600. Tem muitos. Mas eu estou perguntando isso porque eu entendo que é possível fazer uma interpretação errada das escrituras. Eu acredito que seja até possível escrever um comentário com a intenção errada. Então, como que a gente faz para procurar um bom comentário? O que a gente deveria saber? O mais caro ou o melhor? Como procurar nesse sentido? Tem algum autor que vocês recomendem? É para eu responder? Ah, tá. Não, se vocês quisessem, eu deixaria, gente. Mas então, essa pergunta é uma pergunta muito importante, Mel, porque realmente é um cenário, e não só de comentários, né, mas eu ampliaria para a própria questão dos vídeos no YouTube. Se você pesquisar assim, a interpretação de Gênesis 1, vai aparecer centenas de milhares de vídeos, né? E cada um seguindo uma linha. E o vídeo é mais problemático do que o comentário, exato. E aí cada um vai seguir uma linha, uma abordagem, uma tradição, um tipo de teologia, e isso acaba sendo muito problemático. Só é possível fazer esse estudo se aprender a ler em hebraico? Se aprender a ler em grego? Porque tem gente que fala isso. Tem teólogo que fala, eu sei que significa isso porque eu leio no hebraico. Então, eu sei que essa palavra em hebraico significa tal coisa. Aí o outro teólogo fala, não, essa palavra significa isso só nesse contexto. Nesse contexto não significa a mesma coisa. E quem não lê hebraico fica um pouco, em quem que eu vou acreditar?
É, bem desesperador, né? Mas calma, vamos lá, vamos por parte. E aí, o que é muito importante? O contexto de igreja. Seu contexto comunitário é muito importante. Por quê? Se você faz parte de uma igreja, você não caminha ou não deve, né, caminhar sozinho. Sabe uma coisa que sempre me intrigou? Existem muitas pessoas que falam muitas coisas a respeito da Bíblia, né? Tem gente que fala assim, é muito fácil de entender. Outras pessoas já não é tão fácil assim. Outras pessoas já é muito difícil. Mas sabe uma coisa que sempre me intrigou? É que quando a gente olha pro texto bíblico, para a narrativa bíblica, nós, em qualquer período, sempre vamos encontrar pessoas que estavam se dedicando para o ensino. Então, em todos os períodos da Bíblia, você vai ter gente ali que especificamente estavam se dedicando, se debruçando sobre pesquisa, sobre interpretação, para poder ensinar para todas as outras pessoas que faziam parte da comunidade. Quando a gente lê, por exemplo, o texto de Efésios 4, se eu não me engano, né, que as pessoas chamam tradicionalmente como os 5 ministérios, né, você tem ali mestre, né, a figura do mestre. Então, assim, desde sempre existiu, dentro do contexto da própria narrativa bíblica, essas pessoas, esse tipo de pessoa. Para o nosso tempo hoje, esse tipo de pessoa a gente encontra onde? Em um contexto de igreja, né? Então, o primeiro passo, antes de qualquer dica de qual autor considerar, de qual editora considerar, considerem o seu contexto de igreja. Considerem o seu pastor, o seu professor, a pessoa que está ali no seu contexto comunitário, no seu contexto eclesiástico, para poder ensinar você. Considerem, é isso aí. Enchem o Juan de mensagem, gente. Tô brincando, gente. Mas assim, considerem essas pessoas, porque essas pessoas, elas são pessoas vocacionadas, que foram chamadas por Deus para poder fazerem isso e que também estão se dedicando para isso, né? Então, por exemplo, existe a chance do seu pastor ele ter lido já uma porção de comentários. E às vezes comentários que o seu blogueiro preferido lá, né, seu teólogo blogueiro, né, blogueiro teólogo, indica que o seu pastor não recomenda, considerando um monte de coisa, considerando o seu contexto comunitário, considerando o seu contexto social, considerando a teologia que a sua igreja abraça, a teologia que a sua igreja aborda. Então, o seu pastor, o seu líder, ele vai conseguir fazer um filtro muito melhor. Assim, Ok. Mateus, rapidinho. Sim. E abrindo um parênteses dentro disso, às vezes, quase todas elas, vale muito mais a pena você ouvir o teu pastor da tua comunidade local do que quem você segue no Instagram, tá? Isso é muito importante. Sempre, Porque assim, foi o que o Matheus falou. A pessoa que você tá vendo no Instagram, às vezes mora, sei lá, cara, nos Estados Unidos. Irmão, você mora aqui, ó, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. O contexto é completamente diferente. A vida é completamente diferente. Então, com certeza, o seu líder, o seu pastor, tem uma bagagem que vai te fazer assim melhor, vai fazer melhor para você do que talvez se você seguir o que o cara da internet está falando, entendeu? Então, isso é muito importante, isso é muito sério para a gente. Então, o primeiro ponto é esse. Considerem ali o seu líder, a pessoa que trabalha na sua igreja com ensino bíblico teológico, porque ele vai conseguir fazer uma espécie de curadoria boa para você, né? Ele vai considerar ali o seu contexto teológico, eclesiástico, ele vai conseguir fornecer boas indicações que você vai conseguir compreender. Às vezes, até considerando o nível de complexidade da obra. Existem obras, existem comentários que eles são extremamente técnicos. E aí, ao invés de te ajudar, ele vai te atrapalhar. Então, considerem o seu pastor, considerem o seu líder. Uma coisa que a Mel falou, que é muito importante da gente considerar, gente. Mateus, então só a Bíblia não é o suficiente? Não é esse o ponto. O ponto é, por que nós consideramos a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Ela registra a atuação do Espírito Santo na história. E o Espírito é Deus.
Só que a ação do Espírito Santo, ela não, muito entre aspas, se limita somente aos fatos registrados na Bíblia. Então, pesquisa científico-teológica também é ação do Espírito Santo. Pessoas pesquisando, como é que eu interpreto Gênesis 1? Gente, isso é ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo atuando. Então, quando a gente então considera algum tipo de material de apoio, nós estamos considerando a ação de Deus na história, na vida de outros irmãos, na vida de outras pessoas que foram capacitadas, qualificadas pelo Espírito, receberam uma missão de pesquisa e contribuíram para uma melhor compreensão do texto bíblico. Então, é muito importante nós termos isso em mente. Nós não estamos falando que a Bíblia não seja suficiente. Cara, a Bíblia é suficiente para a sua salvação, para conduzir você ao encontro com o Senhor Jesus, para dizer para você qual é o tipo de vida que você tem que viver. Sim, ela é suficiente. Mas existem materiais de apoio que contribuem para uma melhor compreensão do texto bíblico e que vai nos favorecer a nossa compreensão e a aplicação desse texto bíblico na nossa vida prática. Então, a resposta é essa, gente. Considerem o seu pastor, considerem os seus líderes e creiam que eles podem fornecer para vocês uma curadoria confiável daquilo que vai abençoar a sua vida. Uma outra coisa muito importante também é, gente, consumam o que a sua igreja está produzindo. Consumam o que a sua igreja está produzindo. Às vezes, nós somos extremamente influenciados por uma questão de uma pseudo-relevância, né? Então, por exemplo, a Camila já até falou sobre isso aqui. O teólogo blogueiro tem 2 milhões de seguidores. Esse cara que eu tenho que seguir. Esse cara é bom. É ele que eu tenho que ouvir. Olha só, ele tem um curso falando sobre o Pentateuco. Mas a sua igreja, querido, está falando sobre o Pentateuco. E, às vezes, você está ignorando a atuação de Deus através do Espírito extremamente próxima a você, no seu contexto eclesiástico, que pode muito abençoar a sua vida. Então, considerem o que a sua igreja está produzindo, né? A sua igreja é uma igreja comprometida, e aí eu falo especificamente da Zelo, eu não estou nas outras igrejas, obviamente. É uma igreja comprometida, que leva a sério o estudo e o ensino da palavra de Deus. Então, considerem o que a sua igreja está produzindo. Eu ia falar exatamente sobre isso. Tem muita gente falando muita coisa na internet. Eu sou um pouco hater da internet. Não gosto muito da ideia das pessoas ficarem falando, porque tem muita gente falando muita coisa e muita coisa ruim. E gente que, como o Matheus mencionou, tem muitos seguidores. Só que isso não significa que ele está falando uma coisa boa. Sendo que a gente está aqui produzindo um conteúdo sólido mesmo, sabe? Não é de qualquer forma, confiável, com fontes confiáveis. Obviamente que a gente também tem o Espírito Santo, então a gente está debaixo disso, que é o principal, né? Nós não estamos fazendo o que a gente acha, o que a gente pensa alguma coisa, né? A gente ora, pede ao Senhor e confia que Ele está nos direcionando, e aí a gente pesquisa, vai atrás de conteúdos, essas coisas. Sendo que não estou dizendo que essas pessoas não façam isso, talvez façam, mas como foi mencionado aqui, de uma maneira errada, às vezes com uma intenção errada, buscando numa fonte errada, e aí está falando um monte de coisa que a sua cabeça vai fazer um nó, e você podendo consumir um conteúdo sólido da sua igreja, que, como a gente está falando, que é uma fonte confiável de você procurar o seu pastor, e indicações que ele fala e tudo mais. Então, essa questão de ouvir outras pessoas, ao invés de ouvir a sua igreja, precisa ter algum ponto no nosso coração de que, cara, tá errado. Eu preciso ouvir a minha igreja, eu preciso entender o que ela fala, preciso, de fato, consumir o que ela está produzindo, né? É isso. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida dentro desse contexto que a Mel perguntou, do que a gente falou? Não? Beleza, então vamos seguir aqui. E aí, levando em conta, né, o que a gente tem tratado a respeito do Pentateuco e a forma como o povo de Israel encarava o Pentateuco no seu dia a dia, o que isso diz para nós hoje, em 2026, aqui em Duque de Caxias, como a gente deve encarar também esses ensinamentos, né?
essas verdades que nós encontramos aí no Pentateuco, considerando a forma como Israel tratava isso e a forma como nós devemos tratar hoje. Assim como nas últimas 2 aulas que eu dei, eu falei bastante a respeito disso, né? O como eles tratavam e o como nós devemos tratar é a partir da revelação divina. Então, Deus se revela a um povo e a partir disso eles vivem a sua vida normal. Ou seja, o Pentateuco ou o que foi escrito como as leis não se tratavam apenas, entendam bem, como meras leis ou como apenas um segmento religioso ou como um mantra, sei lá, todos os sinônimos que você pode ter a partir disso. Mas eles tratavam aquilo como uma coisa concreta para o seu dia a dia. Então, eles tinham a revelação divina e aí eles agiam na sua vida comum. Ou seja, beleza, Deus se revelou como um Deus bondoso. Então, a partir dessa revelação de Deus, como eu vou viver a minha vida no amanhã? Como eu vou tratar o meu irmão? Como eu vou tratar o meu familiar? Como eu vou tratar o meu inimigo? Entende? Então, não eram apenas regras para um cumprimento religioso e espiritual, mas era para o seu dia a dia, o seu modo de viver, para a vida comum. Então, a gente tem ali no Pentateuco orientações de como você deveria manter a limpeza, por exemplo. A partir da revelação de Deus, eles tinham um modo de como limpar o acampamento, como limpar a região que eles viviam, como eu ia conservar alimento, como eu ia, igual eu falei, tratar o meu irmão. Então, eram coisas práticas para o dia a dia. Consecutivamente, nós devemos olhar para essas coisas, devemos olhar para a revelação divina, devemos olhar para o Pentateuco e falar, ok, isso precisa ser concreto para a minha vida. Na minha segunda-feira, quando eu for pegar o metrô lotado para ir trabalhar, como que eu vou agir a partir da revelação divina? Então, o Daniel, ele também pregou sobre isso. Ele falou, cara, Deus não te salvou ou você não está sendo regenerado apenas para viver um domingo dentro da igreja, cara. É na segunda-feira, é na terça-feira, na quarta-feira, como eu vou trabalhar, como eu vou ter lazer, como eu vou limpar minha casa, como eu vou agir na minha vida normal. Então, a partir da revelação divina, nós devemos ter de forma concreta para o nosso dia a dia a aplicação disso. E a gente tem uma perspectiva muito de que ou é sempre muito no passado ou é sempre muito no futuro, né? A gente aprendeu coisas sobre Deus, sobre o seu povo lá no passado. E aí hoje a gente olha para o futuro e espera essa vinda e tudo mais. Mas enquanto a gente está aqui, a gente faz o quê? Não tem essa aplicação. E isso se aplica. A gente precisa viver a nossa vida prática, como o João falou, na segunda-feira. Não é a gente indo cantando no meio do metrô, porque às vezes a gente não está nem conseguindo respirar, porque o metrô está cheio. Só que a gente com mau cheiro, né? E só que a gente precisa revelar Cristo através das coisas ordinárias, das coisas normais, tratar as pessoas como Cristo trataria. Você não vai virar para uma pessoa olhando na perspectiva do Senhor e xingar ela no metrô de manhã porque aconteceu alguma coisa ali que vai te irritar. Não que não vai te irritar, porque vai. A gente é ser humano. Mas você tem a vontade, né? A gente tem vontade, mas o que a gente faz com isso? Então a gente olha para essa história, olha para quem Deus é, o que Ele formou, o povo que Ele formou, e aí a gente vive a nossa vida hoje, né? Isso é muito importante, gente. E aí eu queria dar um salto, só para a gente já caminhar para a conclusão. É um fato que é revelação de Deus, o Pentateuco, o livro de Gênesis, toda essa realidade é revelação de Deus para o seu povo, e essa revelação afetava a identidade de fato do povo, né? Então, a construção de um povo passava pela realidade da revelação de Deus. Isso é um fato para a gente acredita nisso.
Quando a gente vem para o nosso período, nós encontramos hoje, e aí existem coisas que são muito velhas, né, mas que de tempo em tempo ressurgem, e aí vem como uma bomba em nossa direção, muitas críticas em relação ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, às histórias que nós temos ali. E aí a pergunta para a gente pensar junto aqui é como que nós podemos dar uma resposta para esses tipos de crítica. E aí eu quero dar destaque para duas críticas, né? A primeira tem a ver com a questão da literalidade. Então, você vai ver muita gente, né, na internet se apresentando como pastor, como teólogo, falando de histórias que nós temos relatadas no Antigo Testamento, no Pentateuco, e trazendo a possibilidade de não serem literais, de não terem acontecido de fato. Isso você vai ver na internet. Então, a primeira questão é essa. Como que a gente responde essa questão da crítica à literalidade, né? Do argumento de que existem coisas que são literais, existem coisas que não são, então eles acabam meio que desmerecendo, né, as histórias que não teriam sido literais, enfim. A outra questão é, existem muitos erros na transmissão, porque era uma transmissão oral. Então, não se tinham registros escritos, o que você tinha era histórias que eram contadas em um contexto de comunidade, contadas em um contexto familiar, que foram preservadas dessa forma e depois elas foram escritas. E aí, como que a gente responde a essas críticas, considerando a forma como a gente enxerga o Pentateuco, a forma como a gente enxerga o Antigo Testamento? Então, para começar, não respondendo de fato as perguntas, mas entendendo o que a gente falou lá na primeira aula da escola bíblica que a Camila trouxe para a gente, do porquê a gente estuda teologia, né? Para quem é a teologia. Então, para a gente entender esse tipo de coisa, de interpretação de texto, de qual é essa narrativa, do que está sendo falado, a gente estuda teologia, né? E aí, por isso que a teologia não é só para quem está lá no acadêmico, o pastor que está falando. Não, são para todas as pessoas que estão na igreja que querem conhecer esse Deus e precisam estudar sobre ele. Aí a gente já começa a entender que, estudando a teologia, a gente consegue perceber essas diferenças literárias e tudo mais. Quer falar especificamente sobre isso? É importante a gente ter a perspectiva de que essa pergunta sobre a literalidade do texto ou coisas do tipo é muito mais moderna do que a gente imagina, né? Nós, hoje, que fazemos essa pergunta. Para o povo, naquela época, essa pergunta ela não era feita e também não era tão importante assim. Por quê? Para eles, a pergunta não era será que isso aqui é literal ou não? Mas a pergunta é, isso aqui é fiel ao que Deus fez? Se é fiel ao que Deus fez, então está correto, então nós seguimos. Então, isso aqui é literal. É fiel ao que Deus fez? Sim, ok. Isso aqui é poético. É fiel ao que Deus fez? Sim. Então, para aquele povo, esse quesito da literalidade ou não era tão importante assim. Mas o que era mais importante era, Deus fez isso. Isso aqui reflete a revelação divina? Deus se revelou dessa forma? Se sim, ok, a gente pratica aquilo no nosso dia a dia. Então, essa deve ser a nossa pergunta de fato. Essa deve ser a nossa mente de fato. Sobre A questão da oralidade, né? Ok, tá. Tanto para as duas perguntas, é importante a gente ter em mente que, primeiro, o Espírito inspira, ok? O Espírito inspirou tudo o que aconteceu. Então, esse deve ser o nosso ponto de partida. Segundo, assim como eu falei na aula sobre a transmissão oral, ela era feita com muito rigor e muito bem estruturada. Não era uma coisa igual a gente fez na dinâmica, né? Na aula. Não era um telefone sem fio, cara, que tu dá uma informação e aí o cara esquece qual era a informação, na hora de transmitir a mensagem se perde. Não, era feito com muito zelo, muito rigor.
a estrutura era muito bem feita e não era feita apenas por uma pessoa. Isso começava primeiro no núcleo pequeno, que era o núcleo familiar, então tinha uma estrutura e ele aplicava aquilo dentro da sua casa, só que não era apenas uma família. Todas as famílias faziam aquilo. Então era uma transmissão oral comunitária, era uma memória comunitária que chama, né? Isso não era responsabilidade apenas da Scarlett, apenas da irmã Adriana, apenas do Everton. Não, mas toda uma comunidade tinha essa estrutura muito bem estruturada dentro de si, levava isso com muito zelo. A partir disso, isso se espalhava para aquela comunidade e era extremamente confiável, lembrando que eles partiam do ponto da revelação divina, né? Então, se Deus revelou dessa forma, então eles passavam aquilo para frente, né? E essa questão de ser passado por muitas pessoas fazia com que, se houvesse qualquer interpretação errada, qualquer vírgula fora do lugar, era facilmente identificado, porque todo mundo estava falando sobre aquilo. Então, não dava para ser, olha, vou contar a história aqui de Noé e vou falar que foi só um animal dentro da arca. Não, a gente sabe o que aconteceu. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. As pessoas sabiam porque estava sendo transmitido sempre de pai para filho e tudo mais. Então, quando alguém falava alguma coisa que não fazia muito sentido, não era assim, vamos acatar porque ele está falando. Não, todo mundo entendia o que era, e se não estava seguindo naquela linha, não era passado, né? Era corrigido. E no texto que a gente leu no começo, em Timóteo, uns versículos antes, fala sobre ele permanecer naquilo que ele aprendeu e continuar nisso porque é o que vai salvar ele. E é exatamente dessa forma, né? Eles sempre relembravam isso. Isso para eles era muito importante, como eu falei, para a perspectiva de futuro. Era lembrar do passado, do que foi passado lá, do que foi falado, do que foi transmitido, para eles terem uma visão de futuro, mas para quê? Para que eles permanecessem no hoje. Então, tudo está conectado. Não existe só pensar no depois ou só pensar no passado, né? Isso. Então é muito importante a gente ter em mente que esse tipo de crítica, gente, é muito antigo, né? Não é novo. Não são coisas novas, né? Não é alguém que, olha, pensei nisso agora e eu estou falando. Não. São coisas que existem já há muito tempo e já foram refutadas há muito tempo. Então, dentro desse contexto, você já sabe como responder aí essa questão. E aí, para fechar, alguém tem alguma dúvida dentro disso que a gente falou até agora? Alguma questão que queira perguntar? Alguma dúvida que queira tirar? Não? Então, para fechar, eu queria que a gente falasse, né, um pouco a respeito de como essa realidade da revelação de Deus formava o povo, né, enquanto um povo social, né, e teológico também, né? Então, é uma formação socioteológica, né? Não é uma formação nem só para um lado, nem só para o outro. Eu queria que a gente falasse um pouco disso. Por quê? Porque a sensação que eu fico quando a gente olha para o nosso contexto é de que isso é uma coisa muito distante, porque hoje nós trabalhamos isso de maneira muito fragmentada. Então, por exemplo, existem questões que são questões que têm muito a ver com a revelação de Deus, com aquilo que Deus fala na Bíblia, e que hoje é tratado como questões pura e simplesmente políticas. É óbvio que vão existir os extremos, isso é um fato. Mas eu queria que a gente refletisse aí na fala de vocês, né, um pouco sobre como acontecia ali com o povo de Israel, essa formação do povo de Israel, e como que isso poderia ser visualizado por nós hoje e ser refletido em nós hoje, né, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Ele é bom em formular pergunta, né, gente? O meu Hoje, talento. eu acho que equivocadamente a gente acha que pode definir alguma coisa ou não sobre Deus. E o povo, naquela época, ouvia do Senhor e ele era o Deus soberano absoluto. E eles viviam a partir dessa palavra. E hoje, como eu disse equivocadamente, a sociedade de alguma forma, tende a pensar que pode
ali persuadir Deus, pode moldar de alguma forma, pode, mas ele falou assim, mas desse jeito para hoje funciona melhor. Então a gente pode fazer desse jeito, a gente pode pegar esse caminho. E naquela época não. A palavra do Senhor era soberana e era isso. Então eu penso que seja esse caminho, né? Eu acho que é bastante dentro do que a Bruna falou, porque a gente sabe muito bem que por causa do pecado nós desvirtuamos muitas coisas, inclusive aquilo que Deus estabeleceu, né? Então, por exemplo, você vê ali no Pentateuco o estabelecimento, a partir da revelação divina, por exemplo, um estabelecimento econômico, o estabelecimento do trabalho, como você deve ter essa relação com o trabalho, como você deve ter a relação com o cultivo. Então, tudo isso era a partir da revelação divina. Ou seja, Deus estabelecia um modo como as coisas deveriam acontecer. E isso espelhava na vida prática, né? Ou seja, era uma revelação divina, uma revelação histórico, econômico, social. Então, a partir do momento em que se desvirtua ou se tira o olhar disso, foi o que a Bruna falou, a gente acha que a gente pode fazer as coisas da nossa própria cabeça ou do nosso jeito. E a gente vê o caos que tá. Por quê? A partir do momento em que eu paro de agir da forma como foi estabelecida no início, que era para ser perfeita, era para ser um modo a partir da revelação divina, e a gente sempre vai falar sobre isso, cara, as coisas saem do eixo, né? As coisas saem do trilho. Então, a partir do momento em que eu trato, por exemplo, o trabalho fora daquilo que Deus estabeleceu para ser o trabalho, a gente age do jeito que a gente age hoje, né? Então, a gente tem muitos crentes que mentem nos trabalhos, roubam seus patrões, fazem o trabalho pela metade. Só que assim, cara, Deus estabeleceu o trabalho. Foi Ele quem mandou. O homem espalhar a cultura divina através do trabalho. Então, a partir do momento em que a nossa vida prática na segunda-feira foge disso, tá tudo fora do lugar e fora do eixo, né? Exatamente. E achar que a gente tem a capacidade de ser bom fora disso, né? Fora desse parâmetro divino, né? Amém. Muito bom, gente. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? A gente já está seguindo aqui para a conclusão. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Então, nesse eixo, nós trabalhamos sobre o Pentateuco e nós tivemos aí a proposta, né, de fornecer para vocês ferramentas confiáveis para que você consiga ler e interpretar o Pentateuco corretamente. Então, tudo que nós falamos aqui de maneira resumida, nós destrinchamos um pouco melhor nas aulas. Como eu falei no início, é importante que você acesse o canal do YouTube, que você reveja, assista novamente as aulas, que você tome nota. Se tiver alguma dúvida, gente, anote a sua dúvida, coloca lá no grupo, ou então manda para a gente no privado, né? A gente está aqui para poder auxiliar vocês nesse caminho aí de interpretação correta das Escrituras. Amém? Então, nós chegamos ao fim do nosso painel. Quero agradecer você que esteve aqui e participou conosco. Amém? Obrigado, gente.